Tudo bem? Boa tarde a todos. Queria que você projetasse esse próximo jogo do Vasco, né, fora de casa, contra o Coritiba. Você que é um estudioso já deve ter estudado o adversário, sabe das dificuldades que o Vasco vai encontrar, não só por jogar lá no Couto Pereira, a torcida, e também o Coritiba, que não faz um bom início de campeonato, né? Está aí na penúltima colocação, precisa de mais da vitória, como o Vasco também precisa. Como é que você projeta esse jogo? O que você pode falar das características do adversário? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que é um jogo difícil, como são todos nesse Campeonato Brasileiro. Acho que é um campeonato que até, pela classificação momentânea, a gente vê que tem muitas surpresas aí, né? Um campeonato muito equilibrado. Eu acho que apesar deles não estarem vindo num bom momento em relação a resultados, é uma equipe que procura se defender bastante, joga com 3 zagueiros, ou tem jogado pelo menos, não sei se vai jogar na quinta-feira, mas tem se fechado bastante. Tem um jogador como o Aleph Manga, que é um jogador que puxa os contra-ataques, forte, é uma equipe que busca bastante esse jogo com ele. E acho que é um desafio que a gente tem lá fora de casa, onde eles vão ter o apoio da torcida, e a gente tem que tentar se impor, equilibrar a partida e buscar o resultado. É o que o Vasco vai fazer nesse sentido. Boa tarde, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. O Vasco conseguiu tirar pontos de grandes adversários até o momento e ser competitivo, né? Aquilo que a gente sempre falou lá no Campeonato Carioca também, que era esse o objetivo principal nesse primeiro momento, e o Vasco tem conseguido fazer isso. Só que mesmo assim a gente vê nas redes sociais, principalmente, críticas de alguns torcedores que querem que o Vasco seja um time que se imponha mais, que controle a partida, mas que não entendem também esse momento, que é um momento de construção, um momento de reformulação total, que você está no início de trabalho buscando ainda a melhor forma de o time jogar e, mesmo assim, conseguindo competir contra grandes adversários. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de parte da torcida cobrar um Vasco mais impositivo, mas, ao mesmo tempo, de estar nesse processo de construção de um trabalho. Boa tarde. Te agradeço a pergunta, porque acho que é um ponto importante para a gente falar, para a gente poder esclarecer. A gente entende o sentimento do torcedor, e é claro que é também o nosso sentimento. Agora, a gente precisa, didaticamente, fazer uma separação entre aquilo que é a camisa do Vasco, aquilo que é a história do Vasco e o que é o momento do Vasco, né? Então, eu disse em outras oportunidades a vocês que o Vasco começava a temporada atrás dos seus principais rivais regionais, mas não só eles, como outras grandes equipes, pelo tamanho da reformulação que a gente tinha que fazer no elenco, pelo processo que a gente ia entrar de formação, de construção. E sobre isso eu posso pegar até o último jogo, que eu acho que vai nessa linha do que o pessoal tem criticado. Então, o Vasco contra o Fluminense foi uma equipe em formação, com jogadores em formação, isso é importante dizer, porque, por exemplo, o Rodrigo está disputando jogos como profissional pela primeira vez na carreira. Tem jogado. O Rodrigo não jogou profissionalmente antes, só tinha visto jogar na base. O André está disputando a primeira Série A na carreira, assim como outros jogadores. Então o Vasco é um elenco em formação, com jogadores em formação, com um jogo em construção, enfrentando um adversário que hoje é um produto final quase pronto, que é a equipe do Fluminense, com jogadores como Felipe Melo, Marcelo, Cano, Ganso, experientes, rodados, que sabem dar pausa ao jogo, que sabem controlar. 3 dias antes, o Fluminense vinha de um resultado que foi elogiado não só no Brasil, mas na América do Sul inteira, todo mundo colocando eles como o melhor time da América do Sul, e o Vasco entrou em campo para competir. Nós gostaríamos de ter disputado mais a posse de bola, de dado mais... Com certeza, mas a gente não joga sozinho. E nesse momento, quando eu digo ser competitivo, é encontrar estratégias, não para que a gente jogue sempre de igual para igual, usando as mesmas armas, mas para a gente possa disputar os pontos com todos os adversários. E isso o Vasco tem feito. Como você mesmo citou, a gente tem um início de campeonato que eu não posso afirmar que tenha sido o mais difícil, mas que vocês vão concordar que foi dos mais difíceis a tabela, os adversários que a gente enfrentou. E existiu uma expectativa que foi criada até muito mais de quem estava do lado daí, não digo vocês individualmente. A gente foi jogar contra o Atlético Mineiro e um grande canal de comunicação
colocou 7 opiniões de jornalistas. Os 7 não deram nem empate, deram derrota do Vasco. E o Vasco ganhou o jogo. Todo mundo deu que o Vasco não ia pontuar contra o Palmeiras. E o Vasco pontuou contra o Palmeiras. Ou seja, o Vasco, em um dado momento, supera a expectativa e depois essa expectativa é jogada contra o Vasco. Aí a gente não entende. A gente está lutando para competir e vai melhorar e vai acrescentar coisas e vai conseguir desenvolver mais o jogo. Mas nesse momento, entender o que são as nossas limitações é sinal de sabedoria, entender quais são as armas que nos possibilitam, em dado momento, competir mais, disputar os pontos. Volto a dizer, em função do momento em que o Vasco se encontra. Isso não é desrespeito nenhum pela grandeza do Vasco, pela sua história, pela camisa, pelo objetivo que a gente quer de voltar a ser o Vasco que todos nós conhecemos historicamente, que enfrenta qualquer adversário de igual para igual, que vai para cima. A gente vai chegar nesse momento, mas precisa de tempo, paciência e muito trabalho. Barbieri, boa tarde. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Dentro dessa competição que você está pregando, enfim, que imagino passe aos jogadores, te incomodou o fato do Vasco ficar pouco com a bola? O Fluminense ter mais a bola que o Vasco, ele normalmente faz isso com todos os adversários, não foi especificamente com o Vasco. Mas o Vasco pegava e lançava, buscava na frente o Pedro Raul, não trocava muitos passes. O Vasco trocou poucos passes, especificamente nesse jogo. E queria que você falasse da preparação física, porque todo jogo a gente observa que Alex Teixeira e Jair saem do jogo. Não sei se por questão física ou questão técnica. E Orediano? O que você imagina para esse jogador? Ele pode ser um 10 para o Vasco, jogar por dentro? Boa tarde. Em relação ao primeiro ponto do Fluminense, claro, a gente queria ter tido a capacidade de ficar mais com a bola e ter ligado mais os contra-ataques. Agora, a gente jogou contra uma equipe que fez um ataque marcando, como a gente chama, que encaixou a marcação para que a gente não conseguisse sair nos contra-ataques bem. Fez até com menos eficiência do que no primeiro tempo, porque esse é um ponto importante de falar. No segundo tempo, o Vasco teve mais oportunidades de contra-ataque do que no primeiro tempo. E esse foi um ponto pouco falado. E muito se falou desse domínio do Fluminense. É importante, já que a gente está falando dos números, lembrar o seguinte: o Léo Jardim fez 6 intervenções no segundo tempo. Das 6, 4 foram chutes de fora da área. O Fluminense finalizou 2 vezes dentro da área do Vasco. Das 2 vezes que o Fluminense finalizou dentro da área do Vasco, que obrigou o Léo Jardim a fazer defesa, porque houveram outros chutes bloqueados, que também é defender e defender bem, 2 foram em cruzamento. Então, esse domínio que está se pregando ao Fluminense não é um domínio verdadeiro. O que o Fluminense fez no segundo tempo foi abrir o áreas de um lado, o Lima do outro, fazer a bola chegar nos dois e botar a bola na área. E quando a maioria das equipes no futebol brasileiro faz isso, é acusado de fazer chuveirinho. Foi o que o Fluminense fez. Agora, faltou o Vasco conectar melhor os passes e a transição? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí é preciso entender o seguinte: um dos pais desse futebol de aproximação, ofensivo, um dos caras que sempre pregou um futebol mais ofensivo, que é o Johan Cruyff, que vocês conhecem, ele sempre diz o seguinte: futebol é um jogo de erros. Quem erra menos leva vantagem. Você entrar numa proposta de explorar mais os contra-ataques, jogar mais em transição, significa que você joga com passes mais longos, o que diminui a precisão, e significa que você precisa jogar numa velocidade maior, porque você precisa aproveitar o tempo e o espaço que o adversário te oferece antes dele se retrair. E isso também diminui a precisão. Então, jogar pertinho, acertar um passe de 5 metros ou 6 metros, é muito mais fácil do que um passe de 20 e 30. Por isso que se acerta muito mais. E o que o Fluminense gosta de fazer, uma excelente equipe, eu não estou discutindo isso aqui, é ficar trocando passes curtos para atrair o adversário e abrir espaço nas costas para ele poder aproveitar. E o Vasco não caiu nessa armadilha. Tanto é que eu estou dizendo, geraram volume, tiveram posse de bola, mas entraram tocando na área do Vasco? Não. E tendo em conta que a gente está falando da equipe que é tido como a melhor equipe da América do Sul, eu acho que o Vasco se defendeu bem, mas sim, poderia atacar melhor, nós gostaríamos de ter atacado melhor. A gente caminha e vai trabalhar para isso, para que o Vasco consiga atacar, ser mais eficiente, ter mais a bola, mas como eu digo, é um processo, as coisas levam tempo e não acontecem da noite para o dia. Vou voltar no adversário, a gente está falando de um adversário que tem um treinador aí que completou 1 ano ou um pouco mais, na sua segunda passagem. Isso é importante falar.
Muitos dos jogadores que lá estão hoje trabalharam ele na primeira passagem. Não preciso lembrar vocês como foi a primeira passagem. Então é um processo, leva tempo e a gente vai chegar com certeza num nível muito melhor no futuro. Jair e Alex. O Jair pediu para sair. O Alex é um jogador que tem agregado uma intensidade muito grande e não tem conseguido sustentar essa intensidade. Isso não tem a ver com falta de preparação do Alex, tem a ver com a característica que o Vasco tem imprimido nos jogos, por fazer um jogo muito intenso, por fazer um jogo de altíssimo nível, como eu disse, das transições, de atacar, de defender, de voltar todo mundo. E o Orejano, eu falei sobre isso uma outra oportunidade, cheguei a conversar com ele pessoalmente, perguntando se ele tinha jogado por dentro. Ele disse que fez isso poucas vezes na carreira, que a maior parte da carreira ele atuou aberto. Ele é um jogador que tem muito desequilíbrio quando joga do lado, mas é um jogador que, por característica física, teria ou terá muita dificuldade de exercer o papel que o Peck exerce, por exemplo. Então, para eu colocar o Orejano próximo daquilo que ele exerce, eu preciso compensar a equipe de uma outra maneira. Ele tem entrado nos jogos. Nesse jogo, eu disse isso na coletiva pós-jogo, eu entendi que não era um jogo que favoreceria ele pelas características, mas nos outros jogos todos ele entrou, vem crescendo, vem se desenvolvendo, tem uma personalidade um pouco mais retraída, tímida, agora está se soltando com os companheiros e vai ajudar o Vasco, sem dúvida nenhuma, no decorrer da temporada. Aqui atrás, Matheus Guimarães do Lance. Aproveitar esse gancho que você falou dos jogadores individualmente, eu queria que você comentasse um pouquinho desse início de brasileiro do Robson, porque no início da temporada ele fez poucas partidas, né? E teve o Miranda, que acabou se lesionando, o Capasso, que chegou em tese com status de titular. E agora o Robson tem feito boas partidas pelo Campeonato Brasileiro, se agigantando. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa preparação do Robson, como você recuperou, assim, digamos, entre aspas, o jogador, tanto a parte futebolística quanto a parte anímica também. Olha, eu acho que o Robson vem conseguindo ter uma sequência que ele teve poucas vezes nos últimos anos na carreira. Isso também é fruto do preparo físico, que vem sendo muito bem feito, porque ele sempre foi um jogador que teve um histórico grande de lesões, até acabou se lesionando aqui com a gente no começo. Foi o tempo que a gente levou para entender um pouquinho o Robson e ajustar as cargas de treino dele, ajustar as dinâmicas, se dedica muito, treina não só a parte de campo, mas também na academia, treina bastante para se cuidar. Vem numa evolução e num crescimento grande, não só ele. Eu acho importante a gente lembrar que o Peck dessa temporada não é o Peck da temporada passada, o Alex dessa temporada não é o Alex da temporada passada. Enfim, o próprio Léo chegou sendo alvo de muitos questionamentos. Eu acho que hoje o Léo é um consenso entre todos de que tem sido muito importante na defesa, assim como o Robson e assim como outros jogadores. Isso tem a ver com o trabalho, com o dia a dia, com as dinâmicas. O Robson tem uma característica de ser um jogador muito veloz, de conseguir fazer bem as coberturas. Tem evoluído bastante na questão do jogo aéreo, que ele apresentava um pouco mais de dificuldade, tem se dedicado, tem evoluído, tem conseguido se entender bem com o Léo. Então eu acho que ele é um dos jogadores que acabou sendo questionado sem ter a possibilidade de mostrar o seu trabalho, né? Assim como outros. O próprio Léo Jardim, que hoje em dia virou unanimidade, algumas rodadas atrás todo mundo queria que saísse, e sem razão, na minha opinião, sem razão. Então é isso, o trabalho envolve tempo, envolve um processo. Eu acho que tem jogadores que estão dando uma resposta muito positiva e tem outros que vão surpreender no decorrer da temporada. BR, Vitor do Globo, tudo bem? Boa tarde. Eu queria, na esteira da pergunta do colega, perguntar sobre o Juan e o Carabarral. Você bate muito na questão de tempo de trabalho, são jogadores que chegaram recentemente. Queria que você comentasse como é que está sendo a introdução deles na equipe. Os dois foram testados contra o Bahia, o Juan entrou contra o Fluminense. Como é que tem sido essa entrada deles? São jogadores que estão se adaptando à nossa maneira de trabalhar, de jogar. Conversei com os dois, eles relataram uma diferença grande em relação à intensidade dos treinos, à intensidade dos jogos, ao que eles estavam habituados e o que a gente tem feito aqui. Então, principalmente, o Carabarral, a gente conversou bastante nesse sentido, e aí ele fez uma fala legal. Ele disse que estava acostumado a um jogo um pouco mais cadenciado antes de vir para cá,
mas que ele já tinha feito um jogo de bastante intensidade na Argentina, se eu não me engano, com o Milito, tinha sido o treinador dele, acho que no Argentino Júnior. Posso estar enganado nos nomes, mas é isso que eu me lembro que ele comentou. E ele falou, não, eu vou me adaptar, preciso de um tempo. Ele mesmo disse, é muito mais fácil você sair de uma situação de grande intensidade e depois baixar, do que o contrário, você sair de uma situação de baixa intensidade e ter que subir, isso envolve tempo. Ele tinha feito uma semana muito boa antes do jogo contra o Bahia, não conseguiu, ele sabe disso, a gente conversou, não conseguiu traduzir isso durante o jogo, mas foi um momento em que a equipe não estava se encontrando bem, então ele também estava envolvido nesse contexto e vem trabalhando. O Juan é um menino que finaliza muito bem, nos treinos sempre faz complemento de finalização, é um menino também que tem bastante mobilidade, uma das coisas que eu tenho procurado ajustar com ele para que ele consiga controlar um pouquinho mais essas movimentações. Em alguns momentos ele sai muito da zona do que seria o atacante ou do que seria o centroavante, que é uma zona que permite a ele ter possibilidade de estar recebendo as bolas para finalizar, então está inserido nesse processo, é aquilo que eu disse no início. É um elenco em formação com os jogadores em formação. Não no caso do Gabriel, porque o Gabriel, claro, tem... Gabriel Carabarral. Tem mais idade, mas se adaptando à maneira de jogar. O Juan tem 21 anos, como outros jogadores jovens que a gente tem. E isso aí é importante falar. O jogador jovem, quando ele sai do sub-20 e vem profissional, não significa que ele está pronto. Ele está num processo de transição. Cada um responde a esse processo de transição para o profissional de uma maneira. Alguns levam mais tempo, outros levam menos tempo. Quando acaba esse processo? Quando o jogador consegue explorar todo o seu potencial no profissional. E agora, neste momento, nem todos os jogadores que a gente tem ainda conseguem explorar todo o seu potencial. Por isso que eu disse para vocês em outras oportunidades que alguns têm tido um desempenho fantástico no treinamento, ainda não têm conseguido traduzir isso nos jogos. Não significa que eles não tenham capacidade, não significa que eles não vão atingir isso. Vão atingir isso, mas requer tempo, trabalho, paciência e apoio. Boa tarde, meu nome é Gabriel Rodrigues, do Super Esportes. A gente viu, acho que 2 Vascos um pouco diferentes. Agora, a gente reconhece que o Vasco enfrentou times muito complicados, Palmeiras, Atlético, Fluminense, e contra o Bahia foi um outro jogo. Vai ser um Vasco agora nesse brasileiro que vai se adaptar mais ao adversário e, por exemplo, agora com o Curitiba. É um time que está na parte de baixo, mas o jogo é fora de casa. Como encontrar esse equilíbrio, assim, de como vai se adaptar, qual vai ser o estilo do Vasco, enfim, toda essa questão, por favor. Eu acho, pelo menos é a minha maneira de trabalhar, né? O fato de ser o jogo em casa ou fora de casa não condiciona a nossa estratégia, né? O que mais tem influência é a maneira como o adversário joga. E aí muitas vezes é possível fazer isso com maior previsibilidade, em outros momentos menos, né? Eu acho que o Curitiba ainda é um elenco em que é mais complicado ter uma avaliação mais concreta, porque vem de uma mudança de treinador, um treinador que menos jogos, que tem a possibilidade de mudar a estrutura de jogo, tem a possibilidade de variar algumas coisas. Então, volto a repetir, a ideia do Vasco sempre é assumir o jogo, quando a gente entende que isso é possível, né? E procurar ser vertical, procurar chegar, procurar gerar um número de finalizações. No próprio jogo do Bahia, a gente finalizou mais vezes que o adversário. A gente procurou ser mais incisivo do que o adversário. A gente não conseguiu o resultado, né? A ideia é que o Curitiba, de início, a gente procure fazer a mesma coisa, mas o que vai acontecer depende do contraponto do outro lado, do que eles vão apresentar. Falasse um pouquinho do Andrei. A gente já conhece toda a qualidade dele, mas queria ouvir de você essa tentativa do Vasco de aproveitar o jogador o máximo possível, né? Inclusive atrasando um pouco a apresentação dele para a seleção, na volta, aproveitando os poucos jogos que ele tiver antes de se apresentar fora, e essa opção por... em aproveitando ele, já não ir fazendo a transição para o que será o Vasco quando ele não estiver tanto a serviço da seleção quanto fora daqui. Queria que você falasse um pouquinho, por favor. Claro. O Andrei é um jogador muito importante para nós, porque é um jogador que, apesar de ser muito jovem e estar nesse processo de transição que eu citei anteriormente, ainda está se firmando, ainda está amadurecendo
no futebol profissional, né? Lembrando que é a primeira Série A dele. É um jogador muito inteligente para ocupar espaços, para fechar espaços. O Andrei está entre os 10 maiores interceptadores do campeonato. Isso é um ponto importante para se dizer. São 4 rodadas, mas ele está entre os 10 melhores interceptadores. Nas primeiras rodadas foi o jogador que mais interceptou e roubou bolas a nosso favor. Então é um jogador que tem um peso importante no elenco. E é um jogador que, além disso, consegue chegar à área, consegue fazer gol. Ele fez contra o Atlético Mineiro numa situação de bola parada, mas é um jogador que tem essa possibilidade de chegar à frente. Sobre essa preparação à saída dele, a gente tem feito isso. Isso não envolve só o fato do Andrei eventualmente não começar um jogo, né? Ele tem saído dos jogos, tem entrado substitutos, a gente tem buscado outras alternativas, a gente tem buscado possibilidades e a gente vai fazer isso com maior intensidade a partir do momento que ele se apresentar na seleção, porque aí de fato a gente não conta com ele e vai precisar buscar soluções internas dentro do que a gente tem, mas a gente já vem trabalhando elas diariamente, vem fazendo as substituições durante os jogos também, quando o Andrei cansa ou por alguma mudança de ordem técnica ou tática ou estratégica, enfim, que envolva a saída dele naquele momento. A ideia é que a gente possa postergar o máximo possível. Eu não consigo te dar uma data exata, mas contra o Curitiba, com certeza, ele vai estar presente. Barbieri, Thiago da Band, tudo bem? Eu acho que desde que você chegou ao Vasco, a gente falou alguns momentos sobre o processo, sobre a montagem do elenco. Você disse que o Vasco saía atrás, você até repetiu hoje, dos adversários por conta de estar começando um elenco novo, um novo projeto, um novo treinador. Acho que já se passaram alguns meses, talvez o 5º mês de trabalho. Queria saber de você, a gente sabe que tem uma próxima janela em julho, e a gente, depois dos jogos, não consegue falar muito sobre isso, porque a gente fica muito sobre os jogos. Queria saber de você o que falta em peças. Se hoje você pudesse escolher 2 peças, 2 jogadores, ou só posicionamento dentro de campo, peças dentro de campo, o que você escolheria? Você precisa de um volante, você precisa de um lateral, você precisa de um atacante. O que o Barbieri precisa hoje para fazer esse Vasco ideal? Esse Vasco que ele vem montando desde o final de dezembro, início de janeiro, etc. Boa tarde. Eu não vou conseguir te responder a sua pergunta como você espera, porque se eu disser a você que eu preciso da posição X, amanhã o Paulo vai receber 40 nomes daquela posição, e os que custavam 1 vão estar sendo oferecidos por 5. Então não é inteligente da minha parte dizer isso ou não. O que eu posso dizer, e a gente já manifestou isso publicamente, eu como Paulo, é que a gente entende que sim, que existem peças que vão chegar no meio da temporada, o clube está se mexendo, a gente tem um departamento de mercado, de scout, que está fazendo esse trabalho. E quando isso acontecer, a ideia é que a gente consiga elevar o nosso nível, a gente vai caminhar nessa direção. Enquanto não abre a janela, eu estou trabalhando com o elenco que eu tenho aí, volto a dizer, diariamente, procurando alternativas, procurando variações, ajudando eles a se desenvolver individualmente. Acabei de citar na pergunta anterior do colega, muitos jogadores que tiveram um rendimento na temporada passada num nível e hoje, essa temporada estão rendendo muito mais. Isso também é trabalho do treinador, é trabalho do clube. Então a gente segue desenvolvendo, encontrando uma forma como equipe, mas também melhorando eles individualmente, porque isso agrega valor não só à equipe, mas agrega valor ao clube também, né? Então a gente segue com esse trabalho, mas eu não vou te falar quais são as posições, nem eventuais nomes, isso eu não vou fazer. Eu acho que tem situações que a gente está mapeando. Tem nomes talvez que a gente já tenha discutido, mas eu não vou abrir eles aqui. Barbieri, boa tarde. Primeiro eu queria só uma constatação, e se for é ótimo para nós, tá? Porque é muito raro. Você falou sábado à noite, praticamente domingo, né? E 2 dias depois, antes de um jogo, que tem sido, volto a dizer, raro, e, por favor, tomara que seja comum, você vem falar com a gente aqui. Me parece que é um pouco do incômodo, até do muito que aconteceu de crítica depois do jogo. Quero saber se é isso mesmo, você queria falar hoje, gostaria de falar, porque foi uma chuva de críticas, se você queria se defender, ou, enfim, justificar. E eu lembrei da tua entrevista de apresentação aqui no dia 12, quando você falou 2 coisas muito emblemáticas. Primeiro, a sua forma de jogar, um time ofensivo, um time propositivo, um time com pressão alta, enfim. Mas, vírgula, você disse, não sei se em 15, 30 ou 40 dias a gente vai atingir. Bom, quinta-feira você completa 150 dias. Está muito distante ainda do seu Vasco, que você tanto idealiza, e diante disso, a variação de jogo, buscar
novas fórmulas. Você foi elogiado pelo Abel Ferreira como o melhor treinador de futebol no Brasil no modelo posicional. Você deve ter ouvido essa entrevista. Mas, às vezes, fazer uma modificação tática, colocar 3 zagueiros, adiantar os laterais que você tem, que são ótimos. Você viu o Piton marcando áreas o tempo todo e chegando pouco à frente. De repente, fazer essas variações. Colocar o Paulo Henrique, que foi um jogador que, contra o Atlético, naquela tragédia, foi tão bem. Você pensa em, de repente, mudar também um pouco a sua filosofia posicional para atingir um Vasco ideal em menos de 15, 30 ou 40 dias? Obrigado. Bom, boa tarde. Primeiro ponto, né? Já ia para o segundo, mas o primeiro ponto. Não, eu acho que 2 pontos principais contribuíram para isso, né? Acabou que no jogo, no pós-jogo, quando eu fui para a coletiva, tinham muito poucas pessoas presentes na coletiva, então as perguntas acabaram sendo poucas e eu não tive a oportunidade de desenvolver os temas. Um outro ponto importante é que quando a gente se encontra nesse momento, eu consigo abranger temas que não ficam restritos ao jogo e ao resultado do jogo. E eu acho importante isso. Eu acho importante que o torcedor ouça, né, mais essas coisas do macro também do que só o jogo, o resultado do jogo. Então, acho que é um momento que a gente pode discutir coisas, como eu disse, no macro, coisas maiores, olhar para trás, resgatar algumas coisas. Tem se falado muito isso da questão do jogo propositivo. E aí lembrar vocês que algumas semanas atrás o Vasco era elogiado porque fazia um gol e continuava atacando, é o mesmo Vasco. Só que agora é outro adversário, é outro contexto, é outro nível de competição. A gente não abandonou aquela ideia, né? Mas existe um adversário que em alguns momentos nos permite se aproximar mais daquilo, em outros momentos nos obriga a ter uma outra leitura, a ter outras soluções, a ter outra dinâmica. Mas os treinos vão nesse sentido, vão nessa direção. Vale lembrar que o gol que a gente fez contra o Fluminense foi um gol que a gente adiantou a marcação. A gente pressionou, estudou a situação e fez o gol. Tentamos fazer em alguns outros momentos, não fomos capazes, porque o Fluminense tem essa capacidade grande de sair jogando, de atrair o adversário, e a gente acabou tendo que recuar, tendo que fechar espaços. Mas a ideia e o objetivo continuam existindo ali. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que a gente tem visto é um Vasco que tem conseguido até agora mostrar diferentes caras, mas que precisa encontrar um equilíbrio. Precisa encontrar o equilíbrio entre continuar sendo uma equipe que em alguns momentos vai conseguir fazer esse jogo mais propositivo, vai atacar, vai continuar atacando quando tiver as possibilidades e tiver o espaço para isso, e encontrar o equilíbrio para se defender, para se resguardar, para entender as suas limitações dependendo do adversário. Eu acho que esse é um caminho que a gente está oscilando, e volto a dizer, a gente falou sobre isso. Eu disse muitas vezes que a gente ia oscilar, disse que a nossa calçada não era na Vieira Souto, que a gente estava na Avenida Brasil e que a gente ia ter muitas dificuldades. Então, a ideia não é justificar, a ideia não é vir aqui defender os pontos. Eu acho que as críticas fazem parte, os contrapontos são importantes, eu entendo demais a posição e a função de vocês, e acho que é essencial que exista o contraponto. O que incomoda muitas vezes é quando se criam pseudo-verdades e se começa a propagar elas como uma coisa que elas não são. Isso incomoda. Então, volto a dizer, o Fluminense teve muito mais posse de bola? Teve. O que isso gerou? Eu acabei de falar, 2 finalizações dentro da área. Ponto final. Eu não estou dizendo que eles não foram melhores, não estou dizendo que eles... É isso. Agora, daí a adjetivar o comportamento do Vasco como isso, como aquilo outro... Aí é julgamento, não é opinião. A opinião eu sempre respeito, o julgamento é sempre mais complicado. O julgamento ofende, o julgamento mexe com as pessoas, né? Teve uma entrevista muito bacana, vocês talvez tenham tido a oportunidade de ver, do Anderson Moreira, depois da final da Copa do Nordeste, ele falando e devolvendo o lugar de ser humano aos treinadores, mas não só aos treinadores, aos jogadores também. Né? Nós somos seres humanos, a gente quer acertar, a gente quer fazer as coisas bem. Em alguns momentos a gente consegue fazer isso melhor, em outros momentos a gente não consegue. Né? Então esse é um grupo que trabalha muito, muito dedicado. E aí eu digo isso de inverdades porque eu gostaria de lembrar a vocês que, apesar do empate contra o Palmeiras, a equipe saiu aplaudida pela torcida,
o que é evento raro no Brasil e no Vasco. E contra o Fluminense, a equipe saiu aplaudida pelo torcedor que foi no estádio, pelo torcedor que viu o jogo. Então é difícil, às vezes, do lado de cá, aceitar, não a opinião, como eu disse, mas a imposição de verdade por pessoas que talvez não vão no estádio, talvez não vejam o jogo, talvez peguem algumas estatísticas e aí querem criar uma verdade em cima daquilo. Isso é que eu não vou concordar, não posso aceitar, né? Então isso sim é um ponto que incomoda. Então o torcedor aplaudiu. Por que ele aplaudiu? Porque ele sabe que a equipe está entregando tudo dentro de campo. Ele sabe que todos os jogadores estão lutando, estão se entregando, estão suando, que é o que a gente disse que era o básico, que é o início. O torcedor, quando vai no estádio hoje, ele vê uma equipe que se entrega, que busca o resultado, que em alguns momentos é empurrada para trás, que erra, como eu disse, a questão, que precisa melhorar, que tem aspectos a desenvolver, que tem ajustes a fazer, porque é uma equipe em formação. Mas ele vê uma equipe que corre muito por essa camisa aqui, por isso que ele aplaude. Sobre as variações táticas? As variações. A gente tem feito elas, talvez não tenha ficado tão evidente. Nos últimos jogos até a gente acabou mantendo mais um padrão em função de muito de como os adversários jogavam, de empurrarem 5 atacantes na nossa linha, a gente ter que acabar muitas vezes defendendo com 5, mas a gente já jogou projetando mais o Puma ou mais o Piton. No segundo tempo contra o Bahia eu tentei variações, eu joguei com 2 centravantes, o Carabarral como meia de um lado, o Orejano vindo de fora para dentro, do outro lado, para o Puma ter espaço para passar, mas a gente acabou não sendo efetivo, foi uma variação que a gente trabalhou. A gente terminou o jogo contra o Fluminense com 2 centravantes, né? Situação de 3 zagueiros. Eu não me lembro se a gente... Não, eu substituí o Robson pelo Capasso, né? Mas a gente estava atuando com 3 zagueiros porque o Puma estava fazendo o terceiro zagueiro naquela situação e a gente descia o PEC até o final da linha. Então a gente não atuou com 3 zagueiros de ofício, mas já jogou posicionalmente com 3 jogadores fazendo a função de 3 zagueiros. Já alternou o primeiro volante, já alternou, a gente vem buscando. Agora, eu não posso fazer a variação pela variação, eu preciso fazer a variação quando tem um sentido fazê-la, né? Ou porque o adversário exige que a gente faça, ou porque as coisas não estão encaixando, mas a gente tem trabalhado nesse sentido e eu acredito que ao longo da temporada vocês vão perceber e ver mais isso. Barbieri, boa tarde, aqui do canal Futebolaço. Acho que é transmissão de pensamento. Você citou a entrevista do Anderson Moreira e tem o contraponto da comemoração do Luvanor também, na final da Copa do Nordeste, seria uma das minhas perguntas. Cada vez mais nós estamos vendo atletas desabafando da pressão e da desumanização que tem sido feito com atletas, treinadores ou quem milita em esportes de alto rendimento. Fiz uma pergunta para o Gabriel Peck na última coletiva de como é que ele tem lidado com essa pressão do externo. Ele até desabafou aqui que chegou a chegar chorando algumas vezes em casa, se questionando se realmente ele era bom, o que estava acontecendo com ele, e graças a Deus esse ano ele teve uma virada. Queria que você comentasse do seu lado como é que tem sido trabalhar com esporte, com essa pressão externa e com um pouco de desumanização que a gente vê principalmente nas redes sociais, e em cima disso eu vou uma aspas. O William deu uma entrevista dizendo o seguinte: eu não quero voltar para o Brasil nunca mais. Eu não vim ao Brasil para ser ameaçado. E ele fala que os jogadores trabalham aqui em condições desumanas. Aspas para o William, que jogou no Corinthians, voltou para o Fulham da Inglaterra. Sobre contraponto, volto na situação do Luca Orediano. O Luca Orediano é um jogador que até aqui, você falou de números, é o jogador que mais tem dribles certos do Vasco no campeonato e um dos maiores aproveitamentos. É um jogador que demonstra muita qualidade e se tem citado que ele tem um pouco de dificuldade na marcação. E em alguns jogos você acha que precisa de um atacante que recompõe um pouco mais e por isso tem utilizado ele menos. Ele é um jogador que tem muita qualidade. Não é mais fácil corrigir, vai um contraponto aqui, essa eventual falta de recomposição, a dificuldade dele marcar, mas privilegiar um pouco mais a técnica e oportunizá-lo mais. Lembrando que foi o jogador mais caro do Vasco na temporada, foi de 23, 24 milhões de reais. Teve, infelizmente, 2 lesões no começo do ano que o atrapalharam. Então, são essas 2 questões, a pressão, de maneira geral, para se trabalhar com esporte, e esse contraponto do Luca Orediano. Obrigado. Vou começar pelo Luca, tá? Depois vou no outro ponto, porque o Luca é o Orejano.
porque eu acho que o outro ponto é um pouquinho mais delicado. A gente vem trabalhando para desenvolver essa questão do Luca conseguir ajudar mais defensivamente. Agora, tem uma coisa que é característica. E aí eu vou pegar 2 jogadores, 2 que estão jogando, e acho que vocês vão entender bem o que eu vou falar. Tá? Até um deles é mais maduro, mais consolidado. Eu não posso pedir para o Alex o que eu peço para o Peck. Porque o Alex não tem características físicas para fazer o que o Peck consegue fazer com naturalidade. E aí, vale lembrar que no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Alex precisou ser sacrificado. Porque o Palmeiras fazia sempre uma saída construção com 3, segurando o Marcos Rocha, que é um lateral que fica. Então o Alex ia ter a vida facilitada. Só que nesse jogo em especial, o Palmeiras mudou. Não veio com o Marcos Rocha. E fez uma construção com 3 com o Piquerez. E soltou o lateral direito. E o Alex precisou correr atrás do lateral direito. E essa é uma situação que eu não tinha como prever que ia acontecer antes de começar o apito inicial. Correto? Então, é para mostrar a dificuldade do treinador também. E o Alex se sacrificou, e essa foi uma das razões que naquele jogo especial o Alex precisou sair. Então, por mais que eu tente desenvolver algumas coisas com o Luca, tem coisas que ele não vai ser capaz de me entregar, e eu preciso ter sabedoria para criar uma forma e uma maneira de jogar onde eu possa potencializar aquilo que ele tem de bom e expor ele menos vezes aquilo que talvez ele não tenha de tão bom. Tem um outro ponto importante. O Luca, como a gente já discutiu aqui, joga essencialmente aberto do lado direito. Perfeito ou não? Nós temos mais um jogador que vem jogando essencialmente aberto do lado direito, que é o Peck, que hoje é o jogador que mais tem participação em gol da equipe do Vasco. Podem jogar os 2 juntos? Em algumas circunstâncias, sim. Em outras circunstâncias, eu tenho que fazer uma escolha. Natural. Então, em alguns momentos, eu posso escolher para o Peck iniciar e talvez o Peck vai sair e vai entrar o Luca. Em outros momentos, vou começar com o Luca. Em outros momentos, se eu entender que é possível que os 2 joguem juntos, os 2 vão jogar juntos. Mas são escolhas, né? Quando eu entendo a pergunta, mas é que eu preciso abranger ela, porque senão a pergunta parece que a escolha é só assim, Luca sim ou não. Não, não é Luca sim ou não. Para o Luca entrar, eu tenho que modificar a equipe, as modificações envolvem isso. Existe uma dinâmica, existe um sistema e existe uma engrenagem. E tem o processo de adaptação do Luca, que é jovem e só tinha jogado a carreira inteira no Vélez. Nunca tinha saído do Vélez. Para o Luca, tudo é novo. O clube é novo, o país é novo, a pressão que você acabou de citar, que eu vou responder agora, é nova. Né? Então, tudo é novo. Ele está se adaptando ainda. Ele é um menino que, quando chegou, completamente introvertido. Não é que ele não sorria, ele não abria a boca. Hoje o Luca sorri. Hoje o Luca brinca com os companheiros, o Luca está se soltando. E o jogo dele vai se soltando também. Então, é o que você citou, o drible, o improviso, essa capacidade. Ele está se soltando, mas ele ainda está nesse processo. Tenho certeza que o Luca vai ajudar demais a equipe do Vasco ao longo da temporada, mas ele está no processo. E aí o Luca precisa ter paciência, eu preciso ter paciência, para não rotular, né, com algumas pessoas com as que ele entrou em um outro jogo não conseguiu desequilibrar, e eu já ouvi gente falando que o Luca não servia, que só se escava, que era isso. Não posso fazer isso, né? Então é preciso de paciência minha, do Luca, do torcedor, de todo mundo, porque ele vai entregar aquilo que todo mundo espera. Em relação a essa pressão desumana, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso. Eu acho que existe uma cobrança que ela é irreal, que ela é desproporcional, que ela não faz sentido do ponto de vista lógico e que traz um peso muito grande para quem trabalha, porque num dia você não serve. No outro dia, talvez você seja bom e depois você não serve de novo. Não existe. Eu não conheço nenhum outro segmento ou profissão onde isso aconteça tão rápido, com tanta frequência. Em qualquer lugar, você precisa de um tempo para avaliar a pessoa. A construção de qualquer carreira, de qualquer trabalho, envolve erros e acertos, né? Você mesmo provavelmente não é o mesmo profissional hoje que você era no início.
Você cometeu erros, você precisou, enfim, aprender com seus erros, você precisou de opiniões, precisou de ajuda para evoluir, para crescer. Agora, ó, o futebol tem se tornado uma coisa desproporcional, desumana. O jogador sempre quer acertar, nem sempre ele é capaz de acertar, mas ele quer acertar, né? E com o treinador a mesma coisa. Para mim também é difícil. Para mim é muito difícil, em alguns momentos, porque não basta ter a certeza de que você está fazendo as coisas certas, né? Em algum momento você precisa de um reconhecimento, você espera isso como ser humano. Nós somos seres afetivos, seres sociais, a gente precisa desse contato. Em alguns momentos o treinador é uma figura que ele sabe que está fazendo as coisas, ele sabe que está no processo, ele sabe que está no caminho, só que é só porrada. Só porrada. E muitas vezes ele se imputa culpa nele em situações que ele não controla. A finalização de um jogador dentro da área ele não controla. Um erro do defensor ele não controla. Ele pode trabalhar na semana para ajustar. E eu não estou querendo fazer, né? Nós estamos todos juntos, todos no mesmo barco, e vai se criando essa dinâmica ao ponto de muitas vezes você ter receio de sair para jantar, porque você não sabe o que você vai ouvir na rua. Você ter receio de sair com a sua família. E às vezes você é cobrado pela sua família, porque a sua família quer sair com você, a sua família quer ter o seu momento de lazer, quer ter o seu momento de convívio. A gente já quase não tem tempo, porque o calendário, a gente sabe como que é, a dinâmica dos treinos, olhar vídeo e tal. E aí quando você tem tempo, às vezes você acaba se privando porque você não sabe que você vai ouvir o tipo de cobrança, as besteiras. Para mim é muito emblemático, eu tenho um filho que hoje fez 16 anos, mas acho que uns 4 anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, ele foi no estádio e a torcida estava xingando o pai dele e ele não quis mais ir no estádio. Ele é meu filho. E aí eu pergunto a vocês assim, o que o futebol ganhou com isso? No que o futebol se tornou melhor? Então, eu estou falando, mas eu sei que não vai mudar, né? Eu gostaria que todos nós fizéssemos um esforço nesse sentido. Volto a dizer, a crítica ela faz parte, ela é pertinente, mas escolher as palavras é importante. Escolher como vai se dizer as coisas é importante. Escolher como você vai colocar, como você vai julgar as pessoas é importante. Entendeu? Eu tenho responsabilidade, vocês têm responsabilidade. Vocês são profissionais, certo ou não? São formados em jornalismo, vocês não são qualquer um que está na rua dando opinião. Vocês não são uma pessoa que, vocês têm responsabilidade naquilo que vocês vão falar e na maneira como vocês vão transmitir. E isso ajuda a controlar o termômetro do torcedor, que é emoção. Então eu preciso vir aqui escolher bem as minhas palavras, ter educação, fazer o contraponto, colocar a minha opinião para vocês, com educação, com discernimento. Posso concordar ou posso não concordar, mas a gente precisa que também o outro lado aconteça. E, por favor, não estou dizendo que tudo isso é responsabilidade de vocês, de maneira nenhuma. Mas como nós estamos na mesma sala, a gente está conversando, é meu papel ter o termômetro dentro de campo. Eu não posso chegar para meus jogadores e falar quebra a perna dele, porque isso é uma irresponsabilidade. Além de ser antiético, claro, primeiro, é uma irresponsabilidade, contribui para a violência. Eu não posso ir numa entrevista aqui incitar a minha torcida a ser violenta contra outra torcida, porque é antiético, porque eu não acredito, mas porque eu tenho um papel de responsabilidade. Quando eu estou aqui, eu estou representando uma instituição e a minha voz tem peso, as pessoas vão ouvir. E a mesma coisa do outro lado, né? Então, quando você vê falas inflamadas, com desrespeito, com xingamento, isso traz esse tipo de comportamento e gera essa situação que você falou. Vai chegar um momento em que não vai valer a pena. Por mais que o treinador, a minoria, consiga ter um bom salário, consiga ter boas condições de trabalho e tudo mais, chega um momento em que não vale a pena. Qual é o preço de ver o seu filho crescer? As pessoas não pensam nisso. Qual é o preço que você coloca para deixar de ver o seu filho crescer? Qual é o preço que você coloca para deixar de estar com a sua família? As pessoas não pensam nisso muitas vezes. Mas, claro, a gente faz por escolha, faz porque acredita, faz porque tem prazer no trabalho que faz, mas muitas vezes
a cobrança é desproporcional, o contraponto ou o ônus é desproporcional e é difícil, mas a gente segue. Nesse mesmo dia da fala do Anderson, eu vi o contraponto do Luvanor, que eu senti um grito de socorro. Ele comemorando o título da Copa do Nordeste dentro do campo. Eba, hoje eu posso sair com a minha família, hoje eu posso jantar. Foi no mesmo dia a fala do Anderson e do Luvanor, o campeão e o vice. Obrigado. Obrigado. Barbieri, aqui atrás. Edgar, TV Globo. Eu pedi para ficar por último porque eu quero fazer uma pergunta para você de um VT especial que a gente está fazendo para o final de semana e não tem a ver com o próximo jogo. Teremos, final de semana, Vasco e Santos, um confronto, primeira vez que eles vão se enfrentar depois das mortes de Pelé e Dinamite. Eles chegaram a se enfrentar 3 vezes ali no começo da década de 70, Dinamite começando, Pelé finalizando a sua passagem no Santos. Eu queria te perguntar qual que é o tamanho de participar de um confronto que reuniu 2 dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro, e qual que é o tamanho da história desse jogo, né, desse confronto Vasco contra Santos? Pô, eu vou responder esse primeiro ponto pegando o gancho da última pergunta. Esse é o bônus. Essa é a parte boa do futebol. É poder participar de um momento como esse, mágico, de poder estar fazendo história, de poder estar participando de um confronto que marcou a história do futebol brasileiro. Essa é a parte fantástica do jogo. Espero e gostaria que essas partes fossem muito maiores do que o outro lado que a gente estava citando. Então eu acho, primeiro, é um privilégio eu, na minha posição, estar podendo participar de um jogo que tem essa história, que tem esse tamanho, que tem essa grandeza. O fato da gente ter perdido 2 grandes ídolos, perdido no sentido da passagem deles, né? Porque a história deles não vai se perder nunca. Eu acho que talvez marque ainda um pouco mais o jogo. São 2 ídolos meus, eu acho que do futebol brasileiro, eu acho que do futebol mundial. E o que eu espero é que a gente possa ter um grande jogo no domingo, que possa ser um grande espetáculo. Eu sei que tem 3 resultados, eles vão lutar pelo deles, nós pelo nosso. Tem um que talvez não atenda nenhum dos 2, mas eu acho que antes do resultado tem que vir um bom jogo, tem que vir um espetáculo justamente para fazer jus à história do confronto, para fazer jus a esse enfrentamento de 2 grandes equipes que escreveram e continuam escrevendo a história do futebol brasileiro.